Olá. Na aula passada a gente encerrou o trabalho feito com parâmetros de espalhamento. Parâmetros de espalhamento é um modelo linear que é usado para que a gente possa explicar circuitos de microondas. Só que circuitos de microondas possuem duas formas. Na verdade, são chamadas de duas estruturas. Estruturas planares, as quais os parâmetros de espalhamento são bastante adequados para explicar a interconexão entre elas, tá? E estruturas espaciais, né, mais conhecidas como guias de onda, que também podem ser explicadas ou modeladas por parâmetros de espalhamento, só que a gente precisa entender um pouco mais profundamente, dentro dessa disciplina, como se constrói essas estruturas espaciais, tá? Esses guias de onda. Guias de onda, linhas de transmissão, são modeladas exatamente pelo mesmo conjunto de equações. Só que há uma diferença física, uma diferença bastante importante entre eles, que normalmente os guias de onda, né, os guias de onda são estruturas fechadas. Mas uma linha de transmissão, mesmo sendo fechada, na verdade, os guias de onda são estruturas fechadas de um condutor só. Mas uma linha de transmissão também pode ser uma estrutura fechada, tipo um cabo coaxial, né, mas é uma estrutura fechada de dois condutores. O modelo matemático que surge das equações de Maxwell é absolutamente o mesmo. Os resultados são um pouco diferentes. Tá? As linhas de transmissão, as estruturas de dois condutores, são capazes de transportar ondas transversais eletromagnéticas, mas também transportam ondas transversais elétricas e transversais magnéticas, dependendo da frequência que está se falando. Já os guias de onda, ou as estruturas ocas do tipo tubos metálicos, retangulares ou circulares também, tá? Elas não vão transportar ondas transversais eletromagnéticas, mas transportam energia na forma de ondas transversais elétricas e ondas transversais magnéticas, que tem ou o campo elétrico na direção da propagação ou o campo magnético na direção da propagação. Bom, eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do curso de Engenharia Elétrica e nós estamos iniciando o nosso estudo sobre ondas guiadas. Pois bem, como eu dizia para vocês, nós temos tanto uma linha de transmissão quanto um guia de onda. A gente pode notar que aqui pode imaginar rapidamente, de uma forma física bem simples, que a onda aqui vai retrorefletir nas paredes desse guia e continuar lá dentro. Como isso acontece matematicamente, ou melhor, como isso acontece, só pode ser explicado, na verdade, com o modelo matemático. A gente não consegue. Embora consiga, não vai ser de grande utilidade. Mas o modelo matemático é muito poderoso e ele prevê com muita precisão o comportamento dessas ondas dentro desses guias. E ele se baseia nas equações de Maxwell. Vamos lá. Vamos ver como é que essa coisa começa. Como sempre, essa coisa começa com a ideia geral do nosso espaço. Nosso espaço ele é homogêneo, dentro do guia ou dentro da linha de transmissão, no lugar do dielétrico ou com ou sem dielétrico, o que a gente tem é um espaço homogêneo com uma permissividade e uma permeabilidade. Ele também é linear. Tá? Embora o comportamento dentro da onda, dentro do guia oco, não vai ser exatamente isso. Mas o modelo é linear. A gente começa, como não temos cargas livres espalhadas nesse espaço, a gente vai começar então com as equações de Maxwell, a lei de Faraday, rotacional do campo elétrico, é igual a menos J ômega mi vezes o campo elétrico, desculpa, o campo magnético.
E a lei de Ampère. O rotacional do campo magnético, da intensidade de campo magnético, é igual a J ômega epsilon vezes a intensidade de campo elétrico. Essas duas equações, a gente pode escolher uma delas para resolver. Nós vamos começar resolvendo o campo elétrico, tá? Mas lembra que a gente vai acabar tendo que resolver as duas. Tá? Simplesmente expandindo elas, expandindo os rotacionais. Expandindo os rotacionais, a gente tem o seguinte, vamos botar aqui uma outra cor para ficar claro, não vamos apagar ela. A derivada do campo elétrico na direção Z, derivada em relação a Y, menos a derivada do campo elétrico na direção Y, em relação a Z, na direção a X, mais a derivada de EX em relação a Z, menos a derivada de EZ em relação a X, na direção a Y, mais a derivada de EY em relação a X, menos a derivada do campo EX em relação a Y, na direção a Z, vai ser igual às componentes dos campos H respectivos, ou seja, menos J ômega mi vezes, ora, HX, agora assim, HX, HY, HZ. Tá? Cada uma delas separadas. Agora a gente vai assumir o seguinte, que naquele nosso guiazinho de onda, ou naquela nossa linha de transmissão, aquela estrutura metálica que guia a nossa onda, a gente tem um sistema de coordenadas colocado da seguinte maneira. Coordenada Y aqui, coordenada X aqui e a coordenada Z aqui. Tá? Ou seja, a nossa estrutura de guia de onda, ela vai encaminhar o nosso campo eletromagnético na direção Z. Tá? Ou seja, nós vamos assumir, realmente a gente está supondo que isso é verdade, depois a gente prova que isso é verdade, nós vamos assumir, vamos supor, que exista uma onda se propagando nessa direção. E essa onda, né, é do tipo, por exemplo, uma onda para o campo EY se propagando na direção Z. Se eu tenho uma onda para o campo EY, vamos assumir o seguinte, vamos dizer, por exemplo, né, uma onda EY, intensidade inicial E na menos J beta Z, ou seja, isso aqui é uma onda que se propaga na direção Z, cujo campo EY se propaga na direção Z. Nós podíamos botar o campo EX se propagando na direção Z, o campo HY, tá? Mas vamos começar só com essa aqui para a gente ter uma ideia do que significa isso. Tá? Porque isso vai significar que as derivadas parciais em relação a Z, de EY, EX, tá? Em relação a Z, essas duas derivadas parciais, a princípio são conhecidas, porque a gente conhece, a gente assume que há uma propagação do campo nessa direção. Se essas derivadas parciais são conhecidas, então a gente pode calcular elas. Por exemplo, nós podemos calcular a derivada parcial de EY em relação a Z. Então, a derivada parcial de EY em relação a Z vai ser igual, derivada em relação a Z, de EY, intensidade inicial. Quando a gente fala em Y, intensidade inicial, nós estamos falando do lugar onde a gente gerou um campo. Eu botei lá nesse guia de onda e forcei um campo Y aqui, através de um pedaço de antena, através de ligar uma fonte ali alternada e o campo saiu.
Tá? Então, esse é o nosso campo inicial, EY e na menos J beta Z, cuja derivada é bastante simples, é menos J beta, tá? EY mais E na menos J beta Z. Ou seja, é simplesmente menos J beta EY. Então, aqui, a derivada de y em relação a z é menos j beta y. E a derivada de x em relação a z também vai ser menos j beta x. Tá? Vai ser da mesma maneira. Então, guardem isso, porque isso aqui vai simplesmente trocar isso aqui para nós aqui, ó, por mais j beta y. E aqui por menos j beta x. Porque eu estou considerando que há uma onda se propagando longitudinalmente, né, ao longo da nossa linha. Né? Só por isso, por mais nada. Agora, se eu escrevo essas equações assim, nós vamos construir um conjunto de 6 equações, 3 que vão relacionar os campos E com H, ou seja, 3 para lei de Faraday e 3 equações para a lei de Ampère, separadas por componentes. Tá? Então, são essas aqui as equações. Só tirado daqui de cima. Vou botar aqui no cantinho aqui. Para a lei de Faraday, a gente tem que a derivada parcial de EZ em relação a y mais j beta EY é igual a menos j ômega mi hx. A derivada parcial, desculpa, não há derivada parcial porque já é o segundo termo ali, né? Menos j beta ex menos derivada parcial de z em relação a x. Vai ser igual a menos j ômega mi hx. Hx não, hy. Hy. E finalmente esse termo aqui, que não tem substituição, porque nós não sabemos como varia, nós queremos descobrir exatamente como varia os campos EY e os campos EX na direção z. Tá? É isso que a gente quer. É isso que está aqui, né? A gente precisa desse termo aqui, elas continuam nessa forma aqui. Né? Então, a derivada parcial de y em relação a x menos a derivada parcial de x em relação a y é igual a menos j ômega mi vezes hz. Isso para a lei de Faraday. Tá? Agora nós temos que fazer a mesma coisa para a lei de Ampère. E para a lei de Ampère, então, elas ficam... Tá? Vou botar aqui em outra cor, né? Porque daí a gente saber que essa aqui é a lei de Ampère. Para a lei de Ampère, elas vão ficar simplesmente a derivada parcial de Hz em relação a y mais j beta hy, que foi substituído a derivada em relação a z, tá? Igual a j ômega epsilon ex para a componente x. Também aqui substituído, menos j beta hx, menos a derivada parcial de hz em relação a x, é igual a j ômega epsilon e y. E, finalmente, aquele termo que não tem substituição, porque a gente quer conhecer exatamente como se comportam esses campos hx e hy, é a derivada parcial de hy em relação a x, menos a derivada parcial de hx em relação a y, é igual a j ômega epsilon e z. Então, agora nós temos um conjunto de 6 equações. Está aparecendo a última, tá? Um conjunto de 6 equações que expressam para nós todo o comportamento que a gente vai precisar. Nós vamos guardar esse conjunto aí porque
Esse aí é bastante importante. Tirado da onde? Da extensão das equações de Maxwell. Tá? Não saiu de outro lugar. E aí o que a gente faz com essas 6 equações? Tá? Agora eu tenho um conjunto de 6 equações, 3 equações para cada uma das uma equação para cada uma das componentes, 3 para a lei de Faraday, tá? E 3 para a lei de Ampère. Então agora como é que a gente vai obter essas equações? Né? Como é que nós vamos obter? O que nós vamos fazer com elas? Né? Nos interessam os campos transversais, EX e EY. Nós assumimos o campo longitudinal, EZ. O que a gente vai fazer? Nós vamos tentar expressar os campos EX, EY, HX e HY em função dos campos EZ e HZ. Tá? Então, essa expressão, a gente vai fazer o seguinte. Tá? A gente primeiro vai isolar desta equação aqui. Desta equação aqui, nós vamos isolar o nosso... Não, desta equação aqui. Da primeira, nós vamos isolar y. Dessa equação aqui, se eu isolo o EY fica igual a menos J ômega mi hx menos a derivada de EZ em relação a y sobre J beta. Aí eu pego este EY isolado aqui e substituo ele nessa segunda equação aqui, onde está a componente y, tá? Das equações da lei de Ampère. Tá? Se eu substituo isso aqui, eu vou ter simplesmente, repetindo a equação aqui, menos J beta hx, né, que é a equação ali, menos a derivada parcial de hz em função a x, e x é igual a j ômega epsilon vezes o nosso valor de y, menos j ômega mi hx, menos a derivada parcial de ez em relação a y, sobre j beta. Então, feito essa substituição, a gente pode, com muita tranquilidade, escrever que ômega epsilon, derivada parcial de ez em relação a y, menos beta, derivada parcial de hz em relação a x, vai ser igual a j beta quadrado hx menos j ômega quadrado mi epsilon hx. Notem agora que a gente já conseguiu isolar hx em função de ez e de hz. Tá? Aqui tem um termo interessante que a gente já conhece, que é esse aqui, ó, ômega ao quadrado mi epsilon. Ômega ao quadrado mi epsilon, tá, era a nossa constante gama. Aqui nas ondas guiadas, a gente vai chamar esse termo, tá, de K. Era gama quadrado, na verdade, tá? Nosso fator de propagação. Então, esse termo aqui para nós agora vai ser K quadrado e vai ser ômega ao quadrado mi epsilon. Tá? Isso faz com que o campo magnético Hx seja dado por J sobre K quadrado menos beta quadrado, ômega epsilon, a derivada de ez em relação a y, menos beta, a derivada de hz em relação a x. Então, ora, isso tem que ser feito
né, se vocês não tiverem mais nada para fazer, né, isso pode ser feito para todas as outras componentes. Vocês vão conseguir expressões para hx, hy, x e ey. Tá? Que é as expressões que nós vamos escrever aqui no quadro agora, porque elas são bastante importantes para nós. Então, o que nós vamos ter, se a gente fizer todas as substituições de forma adequada, a gente vai ter o seguinte. Hx eu vou reescrever aqui em cima de novo. Tá? Bom, que nós saímos das equações de Marcos, a gente já sabe, né? Elas estão aqui embaixo, as mesmas equações que a gente colocou aqui em cima. Só que agora são expandidas e separadas por componentes. Tá? Então, a gente vai ter que hx, é o que está ali embaixo, j sobre k quadrado menos beta quadrado, ômega epsilon, a derivada de ez em relação a y, menos beta, a derivada de hz em relação a x. Tá? Então, essa aqui nós já reproduzimos ali em cima. Não vamos esquecer que k quadrado, para nós não esquecer, né? K quadrado é igual a ômega ao quadrado e epsilon. Então, bueno, hy vai ser igual, fazendo o mesmo procedimento de substituição, menos j, só que usando outras equações, né? K quadrado menos beta quadrado, ômega epsilon, derivada de ez mais agora em relação a x, mais beta, vezes a derivada de hz, só que hz agora é derivada em relação a y. Tá? Conseguimos dois campos magnéticos. Os campos elétricos transversais vão ter que respeitar as seguintes equações diferenciais. Ou seja, Ex vai ser igual a menos j sobre k quadrado menos beta quadrado. Beta, a derivada de ez em relação a x, mais ômega mi, vezes a derivada de hz em relação a y. E ey vai ser igual a 1 não sei se é 1 ou se é j. K quadrado menos beta quadrado. Vamos conferir só se é 1 ou se é j. Porque às vezes é j. Que não é uma coisa nenhuma. Então, aqui é j. Fiquei estranho. Onde é que apareceu esse 1? Então, aqui é j. Por simetria lá em cima, a gente vê que tem que ser a mesma coisa. Tá? Menos beta, vezes a derivada de ez em relação a y, mais ômega mi, vezes a derivada de hz em relação a x. Tá? Essas equações, gente, expressam para nós os campos magnéticos nas direções transversais, ou seja, na direção da seção que corta o nosso guia, tá? Em função das variações dos campos elétricos e dos campos magnéticos na direção z assumida, como uma direção de propagação de onda. Tá? Continuando. Então, vamos agora ver o que acontece quando a gente considera que as nossas ondas são transversais eletromagnéticas. Então, nas ondas transversais eletromagnéticas, vou manter essas equações aqui que são fundamentais, tá? A gente tem uma situação
na qual não se tem campo na direção da propagação. Tá? Nós temos campos Ex e EY, tá? Mas o campo na direção de propagação que é assumida CZ é zero. Então, vamos lá, ondas eletromagnéticas ou ondas transversais eletromagnéticas. Como se daria a solução para esse nosso guia nessa situação? Deixei essas equações aqui, porque a gente vai usar elas de novo. Tá? Então, nessa condição de onda transversal eletromagnética, a gente tem que EZ igual a HZ e E igual a zero. Ou seja, eu não tenho campo elétrico e nem campo magnético na direção de propagação ou na direção longitudinal do nosso guia. Tá? Se a gente aplicava naquelas equações que eu apaguei aqui, tá? Dizendo que EZ e HZ é igual a zero, todos os campos zero. Tá? Então, uma solução trivial não faz sentido para nós. Então, nós temos que pegar e voltar essas equações as equações de Maxwell e ver o que acontece aqui, porque lá já separado já não tem como achar alguma solução. Tá? Existe um caso naquelas equações, né? Lembra que todas aquelas equações eram escritas assim, né? Por exemplo, Hx era J sobre K quadrado menos beta quadrado, tá? Ômega epsilon, a derivada de Z em relação a Y, tá? Menos beta, a derivada de Hz em relação a X. Está até apagado. Tá? Então, se eu zero isso aqui zero, isso aqui... Mas existe uma situação interessante que se K quadrado for igual a beta quadrado. Se K quadrado for igual a beta quadrado, a gente tem uma situação curiosa que dá uma indeterminação, 0 sobre 0. Então, ali pode estar acontecendo alguma coisa. Nós não sabemos o que acontece ali. A gente só sabe quando K quadrado é diferente de beta quadrado, e aí sim, aí os campos zero. Mas em K quadrado igual a zero, a gente tem que estudar. Então, vamos ver o que acontece nessa situação específica. De Z igual a zero, mas a gente pega as equações anteriores, antes do isolamento, e vê o que acontece com elas. Vamos pegar esta equação aqui. Tá? E vamos pegar esta equação aqui e esta equação aqui. Vamos fazer nelas EZ igual a zero. Se a gente faz EZ igual a zero, isso aqui zera. Tá? Se a gente faz HZ igual a zero, EZ igual a zero, isso aqui zera. Tá? Se isso aqui zerar, nós temos da primeira equação assim, J beta EY é igual a menos J ômega mi HX. O que dá para nós que HX vai ser igual a menos beta EY sobre ômega mi. Ora, pegando essa aqui. Agora, pegando essa outra equação, eu digo que J beta menos J beta HX, ali zerou, é igual a J ômega epsilon EY. O que resulta em, tomando esse HX e substituindo aqui no lugar dele, menos J beta vezes menos beta EY sobre ômega mi, tá, que é o valor de HX aqui, é igual a J ômega epsilon EY. Y simplifica.
O J também simplifica. Menos vezes menos vai virar mais. E o nosso amiguinho aqui fica assim. Beta vezes beta, beta ao quadrado, sobre ômega mi, vai ser igual a ômega epsilon. Ou seja, beta ao quadrado fica igual a ômega ao quadrado mi epsilon. Que é exatamente o valor de k quadrado. Então, aquilo que a gente afirmou no início, que se k quadrado fosse igual a beta ao quadrado, nós temos uma onda transversal eletromagnética. Ou seja, justamente aquela indeterminação que apareceu, diz para nós, então, que a onda TM aparece quando a gente consegue fazer com que beta ao quadrado seja igual a k ao quadrado, que seja igual a ômega ao quadrado mi epsilon. Tá? Então, é justamente naquela indeterminação que eu tinha dito para vocês, que aparecia naquelas equações, que ocorre a situação de onda transversal eletromagnética. Vamos ver como é que se comportam os campos EX e EY, e é bastante fácil de ver na situação de uma onda transversal eletromagnética. A gente sabe que a onda se propaga de acordo com a equação de Helmholtz. Que diz para nós que Laplaciano 2 de E mais k quadrado E é igual a zero. Se a gente expandir isso aqui, é só expandir o Laplaciano, derivada parcial segunda de x2, mais a derivada parcial segunda de y2, mais a derivada parcial segunda de z2, mais k quadrado e x é igual a zero. A gente está assumindo, desde o início, que a gente tem um campo propagando na direção z. Tanto um campo EX quanto um campo EY. Tá? Ou seja, o campo EY se propaga em z e o campo EX se propaga em z. Aqui nós estamos com o campo EX. Tá? Então, esse campo EX aqui é um EX inicial mais incidente e na menos j beta z, certo? A derivada parcial segunda disso aqui, derivada segunda, por exemplo, em relação a z, que eu quero saber como se, por exemplo, não, eu quero saber como se comporta em z, como varia em z, delta z2, e a derivada parcial de x2 mais e na menos j beta z. Ora, essa derivada é a derivada em relação a z, da derivada em relação a z, tá? De ex mais e na menos j beta z, tá? E isso dá a derivada segunda em relação a z parcial quadrada é menos beta ao quadrado ex. Isso faz com que essa equação expandida, a equação do rotacional, desculpa, a equação de Helmholtz expandida, a equação da onda, a equação que diz para nós que nós temos uma onda aqui, se torne o seguinte: derivada segunda em relação a x2 mais o Laplaciano disso aqui, y2, mais
menos beta 2, que é a derivada em relação a z, beta quadrado, na verdade, tá? Mais k quadrado. Isso aqui vai ser igual, multiplicado por ex, vai ser igual a zero. Ora, mas eu acabei de dizer para vocês que, no caso da onda Tm, né, a gente sabe que tem que ser beta ao quadrado igual a k quadrado. Se beta quadrado igual a k quadrado, a nossa equação de Helmholtz se torna o seguinte. Delta 2 dx2, porque zero é isso aqui, né? Mais delta 2 y2, ex igual a zero. Se torna uma equação de Laplace, tá? Porque y também assume a mesma forma, tá? E os campos H assumem a mesma forma. Então, tanto o campo magnético quanto o campo elétrico tem que satisfazer uma equação diferencial de Laplace para funcionar. O que torna relativamente fácil, por exemplo, a gente calcular, né, qual, afinal de contas, são esses campos transversais eletromagnéticos entre, né, numa estrutura guiada. Então, vamos pegar, por exemplo, uma estrutura guiada assim, formada por duas placas infinitas aqui, né, que vão para lá. Ora, o campo elétrico entre essas duas placas, gente, é uma coisa mais ou menos, mais ou menos, assim, né? E o campo magnético é algo que envolve essas placas aqui assim, né? Por quê? Porque os dois têm que satisfazer uma equação de Laplace, eles vão estar perpendiculares aqui. Vocês lembram dessa figura? Mas essa figura na eletrostática era dada por potencial elétrico em relação à intensidade de campo elétrico. Aqui, na eletrodinâmica, a gente tem essa mesma figura, esse mesmo mapa de campo, porque é a mesma equação que governa, a mesma equação de Laplace, este mesmo mapa de campo, só que agora, ao invés da gente ter aqui linhas de potencial elétrico, nós temos linhas equipotenciais, né? Linhas de campo magnético. Tá? Então, isso aqui forma uma figura. Ora, isso significa que os nossos campos se deslocam, esses campos variam e se deslocam, formando uma onda ao longo dessa placa e por fora dessa placa também. Tá? A mesma coisa se dá, por exemplo, no cabo coaxial. No cabo coaxial, né, vocês vão ter o campo elétrico assim, e, obviamente, né, o campo magnético radial. Tá? Uma teia de aranha. Sempre perpendiculares. Isso aqui também é uma onda transversal eletromagnética. Transversal eletromagnética. Nosso problema agora é o seguinte. E se eu fechar esse tubo? Já expliquei isso na aula para vocês, nós vamos repetir essa demonstraçãozinha que é interessante. Se eu fechar esse tubo aqui, der um curto nele com metal, eu corto as linhas de campo magnético. E elas são obrigadas a fazer isso aqui. Elas não têm mais como sair do tubo fechado e elas são obrigadas a fazer isso aqui. Só que elas não vão fazer, porque a equação de Laplace não tem isso aqui como solução. Se a equação de Laplace não tem isso aqui como solução, o campo aqui dentro é zero. Da mesma maneira que na eletrostática a gente não conseguia gerar campo elétrico, tá, dentro de um tubo fechado. Tá? Eu não conseguia botar campo elétrico. Tá? Nossa gaiola de Faraday não tinha como botar. Porque não soluciona, não tem solução da equação. Tá? O que significa, de forma muito clara, que dois condutores são capazes, ou a gente precisa de dois condutores para que se tenha uma onda transversal eletromagnética atravessando uma
guia, uma linha de transmissão. Quando se tem dois condutores, se costuma chamar de linha de transmissão, justamente porque atravessa uma onda transversal eletromagnética, onde a gente não tem campo na direção de propagação. Notem que, mesmo em situações relativamente simples, isso vai acontecer se todo o dielétrico for homogêneo. Mas, por exemplo, no caso de uma linha que a gente chama de microstrip, tá? Que é aquela famosa trilha em cima de uma placa de circuito impresso, tá? Aqui o campo não é homogêneo. Se tem uma onda que a gente chama de quase TM, porque ela também, pelo fato de você ter um dielétrico aqui com a permissividade diferente do ar em cima, tá? Você vai acabar tendo alguma componente de campo na direção de propagação. O que faz que nos mostra que entre isso aqui e isso aqui, tá? A gente tem uma situação intermediária, mais referente justamente às estruturas planares. Então nós temos linhas de transmissão, estruturas planares e estruturas de micro-ondas não planares, espaciais. Tá? Então são essas três que a gente tem que trabalhar e tem que saber em que situação está trabalhando com cada uma delas. De toda forma, é necessário haver dois condutores para que a onda TM exista. Agora, o que nós vamos descobrir é que, mesmo com um tubo oco, com um condutor só, é possível propagar energia, mas não transversal eletromagnética. É possível propagar energia desde que se aceite pelo menos um dos campos na direção de propagação, ou EZ ou HZ, diferentes de zero. Quando o EZ for diferente de zero, nós vamos estar falando de uma onda que é transversal com o campo magnético, mas não com o campo elétrico. Quando H, a intensidade de campo, for diferente de zero, HZ, ou seja, a gente tiver campo Z na direção de propagação, nós vamos estar falando de uma onda, tá? Onde E é transversal, ou seja, uma onda transversal elétrica. Transversal magnética, E na direção de propagação, campo elétrico na direção de propagação. Transversal elétrica, campo magnético na direção de propagação. Tá? Eu acho que isso mostra claramente. E o curioso é justamente isso. O curioso e o interessante é a gente adotar um mapeamento que é clássico, que é próprio da eletrostática, tá? Anotar esse mesmo mapeamento, se você quer resolver os campos, vocês aprenderam a mapear campos nas disciplinas de eletrostática de vocês, tá? Ou magnetostática, adotar o mesmo mapeamento, o mesmo cálculo, para se fazer o cálculo da distribuição de campos elétricos transversais, desde que se esteja falando de uma onda transversal elétrico-magnética. Tá? Pois muito bem. Então agora a gente vai ver como é que fica a solução geral, porque é isso que nós estamos tratando hoje o dia todo, a aula inteira. Como é que fica a solução geral dos campos para quando se tem o nosso bendito guia oco, ou seja, a gente não consiga mais colocar uma onda transversal eletromagnética a se propagar. Tá? O que é interessante disso tudo é que, sob ponto de vista matemático, guias de onda e linhas de transmissão são a mesma coisa. Pelo menos são regidos pelo mesmo sistema de equações. Então vamos ver agora as equações gerais, não na condição de onda transversal eletromagnética, que não tem campo EZ nem campo HZ na direção de propagação, mas vamos ver essas equações gerais na condição tal que nós tenhamos pelo menos um desses dois campos na direção de propagação. A primeira situação que se tem é as ondas transversais elétricas. Nas ondas transversais elétricas, né, a gente tem o campo na direção EZ de propagação igual a zero. Mas o campo HZ é diferente de zero. Ou seja, nós temos campo H na direção de propagação. De toda forma, nós ainda assumimos que eles estão, que há propagação na direção Z. Tá? Ou seja, há uma variação de
desse Hz agora na direção de propagação. Tá? As equações para os campos transversais, tá? Hx, fazendo o mesmo procedimento, só que agora considerando EZ igual a zero, vai ficar igual a menos J beta sobre K quadrado menos beta quadrado, a derivada de Hz em relação a x. Tá? O valor de Hy é igual a menos J beta, K quadrado menos beta ao quadrado, vezes a derivada de Hz em relação a y. Por sua vez, o campo elétrico também é função da taxa de variação de H em relação, né, da taxa de variação de Hz em relação a x e y. E é dado por, tá, menos j ômega mi sobre k quadrado menos beta quadrado, derivada de Hz em relação a y, e o EY é j ômega mi k quadrado menos beta quadrado, derivada de Hz em relação a x. Tá? Bom, o problema agora, gente, é que essa diferença aqui é que k quadrado agora é diferente de beta quadrado. Tá? Que vocês dizem. E a gente tem que definir uma constante que especifique exatamente essa diferença. Tá? E essa constante é o número de onda de corte. Basicamente, o que ele significa é o número de onda no qual a gente tem a condição de propagação dentro desse guia. O fato de ser uma superfície fechada, um tubo fechado, faz com que a gente só consiga propagar onda a partir de uma determinada frequência. Abaixo de uma determinada frequência, não há mais propagação. Essa é a característica e a grande diferença entre uma onda TM para uma onda TE. Tá? Então, esse número de ondas de corte é definido como Kc quadrado e ele é justamente K quadrado menos beta quadrado. Este aqui é o número de onda de corte. Tá? Como é que se resolve esses campos agora? Da mesma maneira, a gente parte da equação de Helmholtz, a equação da onda. E a equação da onda vai dizer para nós que a derivada segunda seja o laplaciano na direção x, na direção y e na direção z, a derivada segunda em relação a z, mais k quadrado hz, porque agora nós temos campo H aqui, vai ser igual a zero. Tá? Ora, a propagação nossa se dá assim, Hz inicial, né, e na menos J beta Z. Isso é, de novo, assumido. Tá? Isso faz com que essa equação se reduza a duas dimensões, porque a gente consegue calcular essa derivada aqui. Calculando essa derivada aqui, a gente tem Laplaciano 2x2 mais derivada segunda em relação a x ao quadrado, mais kc quadrado. É só fazer a substituição, vocês descobrem que dá kc quadrado. Tá? Vezes hz. Isso é igual a zero. E onde kc quadrado a gente já sabe é isso aqui. Ora, isso aqui também é uma equação, mas diferente, os campos aqui são expressos de outra forma, porque isso não é uma equação de Laplace. Tá? Por causa dessa constante kc quadrado. Vai acontecer uma coisa interessante, que é o seguinte. A existência dessa constante, tá, faz com que a gente tenha uma situação tal que representa uma impedância para nós.
seja, eu tenho uma impedância aqui neste meio. O meio que está dentro do guia, da mesma maneira que na onda transversal eletromagnética, a impedância do meio, tá? A impedância intrínseca do meio era a raiz de μ sobre epsilon. Essa impedância intrínseca, que é igual a eta, tá? A gente vai chamar para o meio de um guia que propaga uma onda transversal eletromagnética de ZTM. Mas nós podemos definir uma Z, uma impedância, porque é diferente, vocês já vão ver por quê, para a onda transversal elétrica. Ora, essa impedância, por exemplo, é EX sobre HY. EX é dado aqui, ó. HY é dado aqui. Ela também é menos EY sobre HX. EY é dado aqui, HX é dado aqui. Se vocês dividirem EX, esta equação, por esta equação, vocês vão encontrar ômega μ sobre beta. Ou se dividirem a outra, vocês vão encontrar K vezes eta sobre beta. Notem que ambas as situações, tá? Em ambas as situações, nós temos uma impedância que é diferente da impedância intrínseca de um meio, que é chamada, né, de impedância de onda, tá? ZTE. E isso vai resultar em algumas coisas bastante interessantes quando a gente começar a resolver essas equações para condutores específicos, tá? Para estruturas específicas. As mesmas equações e o mesmo desenvolvimento a gente pode fazer agora para onda transversal magnética. Na onda transversal magnética, o que nós temos é Hz igual a zero e Ez diferente de zero. Ou seja, essa aqui é a nossa onda transversal magnética. Apenas para não passar em branco, tá? As equações são Hx igual a J ômega epsilon, derivada de Ez em relação a Y. Lembre que agora, quem está variando ao longo de Z, ou seja, existe a presença de campo Z na direção Y, tá? Existe a presença de campo Z na propagação, então nós podemos calcular a derivada dela, tá? Hy igual a menos J ômega epsilon sobre K quadrado, aqui faltou o K quadrado, menos beta quadrado, tá? Menos beta quadrado vezes a derivada de Z em relação a x, tá? Ex igual menos J beta sobre K quadrado menos beta ao quadrado, a derivada de Z em relação a x, e EY igual a menos J beta sobre K quadrado menos beta ao quadrado, vezes a derivada de Z em relação a y. Ora, como a gente já definiu o Kc quadrado como K quadrado menos beta ao quadrado, e ele é diferente de zero, tá? K quadrado é diferente de beta quadrado. Tá? Da mesma forma, a gente calcula esses campos com a equação de Helmholtz, né, porque a gente supõe uma onda ali propagando. Tá? E fazendo essas contas aqui, a gente chega, tá, na seguinte solução, vou botar aqui, né, para os campos derivada x2 mais a derivada de
São 2, ou seja, o nosso laplaciano aqui, mais kc quadrado IZ. Isso aqui vai ser igual a zero. Essa é a equação que tem que ser satisfeita para a gente encontrar a distribuição de campos, né, em função do campo que agora nós temos aqui no guia. Então, eu tenho um campo EZ aqui determinado, dado por essa propagação. Como é que se distribuem os outros campos? Tá? A gente consegue resolver a onda por aqui. Isso leva para nós que nós temos uma impedância, tá, de onda. De novo, repetindo, não é a impedância intrínseca do meio, mas é a impedância que a estrutura está impondo para vocês, por existir essa estrutura oca, no meio, tá? E essa impedância de onda, né, da onda Tm, vai ser igual a beta sobre ômega epsilon, ou beta eta sobre K. E notem que ZTM é diferente de ZTE e é diferente de ZTEM. Tá? Isso eu destaquei bastante, porque vocês devem lembrar que nas linhas de transmissão, eu insistia muito que a impedância da linha, se a linha não tivesse perdas, tá, era independente, ou se as perdas forem, se as perdas forem sim uniformes também, tá, não fossem perdas que variassem com a frequência, tá, a nossa linha tinha uma impedância que era independente da frequência. O guia de onda não. O guia de onda tem uma impedância que depende da frequência. Tá? De forma geral, o que faz com que os guias de onda sejam estruturas dispersivas. Ou seja, eles reagem de forma diferente conforme a frequência que vocês aplicam neles. Bom, tanto que, né, tem uma frequência a qual ele corta aqui, a kc quadrado. Tá? Tem uma frequência abaixo da qual ele não propaga. Tá? Não chega nem a propagar. Tá? Bueno, essas são as equações gerais. Tá? A partir dessas, a gente pode simplesmente agora encontrar soluções particulares para os nossos sistemas de equações nessas ondas guiadas. Muito obrigado. A próxima aula a gente vai começar a tratar de dois planos paralelos e como eles se propagam uma onda transversal eletromagnética, uma onda transversal elétrica ou uma onda transversal magnética. Tá? Até mais.